Bom dia, TV aberta, programa Os Imigrantes. Nós estamos aqui dentro da Fundação Rotária, aqui no Colégio Rio Branco. Confira com a gente. Os Imigrantes esteve na reunião para a convenção que vai acontecer no ano 2015, do dia 6 ao dia 9 de junho. Confira com a gente aqui no programa Os Imigrantes. Carlos Jerônimo da Silva Guerreiro, para assumir essa tribuna. Boa tarde a todos. Com grande prazer que eu volto aqui a essa tribuna. Frequentei durante alguns períodos, principalmente na minha presidência, para falar sobre um assunto de extrema importância para todos nós, que é a Convenção do Rotary Internacional do ano 2015, do ano corrente. A história das convenções no Brasil, a primeira convenção aconteceu em 1948, no Rio de Janeiro. E em 1981 foi a segunda convenção que teve lugar também aqui em São Paulo, também no AMB, no Centro de Convenções do AMB, que vai ser também o palco desse ano 2015, da nossa convenção aqui em São Paulo. E esse trabalho começou há mais de 7 anos. São Paulo se candidatou, concorreu com algumas cidades, nós conseguimos alcançar certa qualificação ou pontuação, vamos chamar, e Lisboa ganhou, foi uma delas, que foi em 2013, a Convenção de Lisboa. Depois disputamos com Houston, Texas, essa de 2015, e São Paulo foi escolhida. E desde, portanto, mais de 7 anos que esse trabalho vem sendo desenvolvido. Transformamos a Convenção de São Paulo, esse ano passado foi em Sydney, no ano anterior foi em Lisboa, foi Bangkok e será em Seul no ano que vem. O que significa que a convenção é na cidade, então a convenção é de São Paulo, cidade de São Paulo. E para que não houvesse esse problema de bairrismo ou de ciúme, vamos chamar assim, nós transformamos a Convenção do Rotary Internacional em 2015 do Brasil, na cidade de São Paulo, para com isso tentar atrair mais rotarianos. E nós temos hoje uma situação de que muitos rotarianos dos demais distritos do Brasil, incluindo alguns nossos aqui também, estão abaixo do número que a gente esperava. Naturalmente, nós temos hoje uma situação de momento econômico e momento político bem diferente do que tivemos no passado. Isso pode atrapalhar um pouquinho. Eu estou chegando de San Diego agora, estava lá com a Silvia, inclusive, no treinamento dela, e nós tivemos lá um stand oferecendo e mostrando tudo sobre a convenção. O número de pessoas que vinha perguntar para a gente se podia usar o crachá do Rotary na rua, porque a informação que ele tem, que tem muito assalto, etc, etc. Outro perguntando sobre vacina, outro perguntando sobre atividades outras, um desconhecimento muito grande, ou o que eles conhecem é de ouvir falar um tanto negativo. Então, a nossa expectativa inicial era de 35 mil pessoas aqui, lembrando que Sydney teve 19 mil, Sydney está um pouco mais fora do eixo, Lisboa teve 20 alguma coisa, 21 mil, então, esse número era uma expectativa muito alta. Hoje, nosso número revisto é de 25 mil pessoas. Nós temos já mais de 16 mil inscritos, e aí nós temos a divisão de inscritos e pagos e inscritos não pagos. Dia 11 de fevereiro, o presidente Gary Wang vai estar conosco aqui. Ele já fez uma chamada junto aos governadores que vão assumir desse ano, que cada um deles deveria colocar no mínimo 100 rotarianos de cada distrito, são 38 distritos no Brasil, e que em 6 meses nós teríamos já 15 mil brasileiros inscritos. O número de brasileiros hoje está em 12 mil, 11 mil, uma coisa assim. A Convenção do Rotary
É um momento de inspiração, naturalmente, muito bem preparado, muito bem trabalhado. E nós temos aqui no Brasil hoje, dentro de casa, essa oportunidade. Então, com respeito ao Carrano que está ali, não tem passagem internacional, porque o Carrano gosta, quanto mais longe, melhor para o Carrano. Você não tem passagem internacional, você não tem hotel para pagar. Então, você tem a convenção dentro de casa, é a sua convenção, e dentro dessa linha político-rotária, vamos chamar agora, é muito importante para o Brasil corresponder a essa expectativa. Falando da convenção, especificamente, que é o lado agora propagandístico e de interesse, nós vamos ter a convenção de 6 a 9 de junho desse ano, e uma vantagem grande para nós que vivemos em São Paulo é que o dia 4 de junho é feriado, que é Corpus Christi. Então, a sexta-feira vai ser imprensada. Então, o movimento na cidade vai ser menor do que a gente conhece. Então, isso é muito importante. E na segunda-feira, na terça-feira, meio-dia, que termina a convenção. Aí, nós vamos ter a Real São Paulo funcionando. Então, a abertura vai ser no sábado. Tem uma série de eventos pré-convenção, todo intercâmbio de jovens, conferência da água, conferência do planeta Terra e tudo mais, tudo isso vai acontecer nos diversos hotéis. Nós temos mais de 60 hotéis hoje cadastrados, quase todos lotados, e mais uns 30 ou 40 que a gente conversou com o Rotary Internacional, que valeria a pena oferecer esses hotéis também. A cadeia Blue Tree é um deles. Então, muitos pedindo alternativa de hotel. Então, o pré-convenção, nós temos uma série de hotéis que vão trabalhar nesse sentido, e no sábado é feita a abertura, lá no AMB, e o AMB vai ser dividido em duas partes. A parte da plenária, com 15 mil assentos, a gente pretende ter 2 sessões de 15 mil pessoas cada, e uma parede divisória da House of Friendship. Muito importante também que nós temos metade dessa House of Friendship com o stand do Rotary Internacional e a outra metade nossa como anfitriões da convenção. Então, as nossas são comercializadas, os stands são vendidos ou comercializados, até alguns, o André está ali que ajudou a gente a visitar já, interessados. Nós temos 240 stands nossos e o Rotary Internacional outros 240. Os do Rotary são cedidos aos clubes e distritos que apresentam seus trabalhos, seus projetos e seus resultados. E aqueles diversos clubes de xadrez, de aeromodelismo, de aviação, o que for, cada um deles. O Rotary Internacional já está praticamente com 100%, nós estamos com 75% ainda. Então, a Casa da Amizade, a House of Friendship, abre no sábado também, e o presidente Gary Wang, que tem uma simpatia muito forte pelo Brasil, insistiu conosco em fazer um carnaval. Então, nós, depois de discutir bastante, nós vamos fazer o carnaval, que vai ser no sábado, logo depois da abertura, no Sambódromo. A Prefeitura nos concedeu o Sambódromo. A Liga de Escola de Samba tivemos negociações muito fortes e curiosas aqui, e vão levar 6 escolas de samba, e aquela velha história, nós precisamos de pelo menos 10 mil pessoas no Sambódromo para poder criar um ambiente. Vai ser um carnaval fora de época. No domingo, nós vamos ter um show da Ivete Sangalo, que vai ser aqui no Espaço das Américas, aqui na Barra Funda, também para 1.600 lugares, já deve ter mais de 1.000 vendidos. E na segunda-feira, que é o último evento nosso à noite, na Sala São Paulo, o maestro João Carlos Martins e a Escola de Samba Vai-Vai. Nós já vimos uma vez essa apresentação dentro do Rotary, na gestão do Renato Figueiredo. Não sei se o Márcio lembra disso. Foi é muito interessante para quem conhece, e também já está praticamente esgotado. Então, basicamente, esse é o programa que nós vamos ter. Eu vou pedir o pessoal lá de cima do som agora para passar o primeiro vídeo. Essa chamada que a gente fez para o Brasil. A gente começa com o Rio de Janeiro e tudo mais.
ponto alto da convenção são os palestrantes. Então, nós temos convidados, e aí vem aquela famosa história, dentro da prova quádrupla. A gente não pode confirmar enquanto não houver a real confirmação. E a gente tem experiência dentro do Rotary, quanto mais importante é o palestrante, mais risco você corre. Então, convidados, o secretário da ONU confirmou, mas é aquela história. Mas se de repente tiver um conflito desse na França ou o que for, a diretora da Organização Mundial de Saúde também está convidada e confirmada por causa da polio. Angelina Jolie está convidada também por causa daquele trabalho dela, também como a Melinda Gates, a Fundação Bill Gates, que é nossa parceira já com 550 milhões de dólares no combate à polio. Até agora na Assembleia foi confirmado, falta um país agora, que é Bangladesh. O presidente Ravi, que é o presidente da Silvia, já comentou, falta só um país, logicamente as manutenções, mas é vitorioso. Estamos convidando o Jorge Paulo Lehmann para falar da fundação dele também, que também está na Suíça, tem a agenda que tem. A primeira dama da China também está confirmada, e o Gary Huang é chinês de origem, mora em Taiwan, ele tem conhecimento e tudo mais. Pelé está convidado para receber uma homenagem, foi hospitalizado, como vocês viram na imprensa, disse que está bem, se ele estiver bem, que vai. São Paulo convida todos vocês para aproveitar sua vida cultural intensa, mas estejam preparados, pois esta cidade nunca dorme. Bem-vindo ao Brasil. Bem-vindos ao Brasil. Um dos países mais fascinantes do mundo. Famoso por seu deslumbrante carnaval. Na escola de samba Mocidade Alegre, os puxadores e integrantes da escola estão ensaiando para o carnaval do ano que vem. A preparação leva um ano inteiro de bastante trabalho. A exemplo deles, os rotarianos de São Paulo e do Brasil estão trabalhando bastante para que a convenção do Rotary International 2015 seja alegre e especial. Não percam nenhuma das muitas atividades da convenção. Encontrem novos e velhos amigos na Casa da Amizade. Ouçam discursos inspiradores. Conheçam projetos humanitários nos workshops e estandes. Façam contatos com rotarianos do mundo inteiro e desfrutem da hospitalidade e cultura locais durante todos os eventos programados pela comissão anfitriã. Vocês vão gostar dos restaurantes, lojas e pontos turísticos. Esperamos vocês em São Paulo. Chamo vocês também para participar e se inscrevam, aqueles que não se inscreveram ainda. Qualquer dúvida, tanto a Marta quanto a Flor, na governadoria, consegue fazer a inscrição facilmente. Muito obrigado.
convenção do Rotary 2015, isso mesmo. Aqui do meu lado, o Dr. Carlos Guerreiro fez uma palestra maravilhosa e vai nos dizer mais ou menos como é que está a convenção 2015, que parece que vai estar bombando, tanto no Rotary Internacional como o Rotary aqui no Brasil, né, Dr. Carlos? Muito obrigado por estar aqui ao programa Os Imigrantes. Eu queria que o senhor me dissesse um pouco o parecer do senhor nessa convenção 2015 lá no AMB, que vai ter celebridades como Ivete Sangalo e outras, e vai ser uma festança do Rotary, não é isso? Sem dúvida. O aspecto festa é de fato para atrair os nossos visitantes e conhecer nossos artistas aqui do Brasil, Ivete Sangalo, como já foi dito, o maestro João Carlos Martins e a banda, a Escola de Samba Vai Vai, aquela apresentação que ele já faz há algum tempo, que será na Sala São Paulo. E nós vamos ter também um carnaval fora de época, que nosso presidente é de Taiwan, o Gary Wang, mas é chinês de nascimento e ele sempre sonhou com o carnaval brasileiro, que é uma das nossas grandes divulgações internacionais. Então, no mês de junho, vamos ter 5 ou 6 escolas de samba desfilando para os rotarianos que vão estar aqui do mundo inteiro. São esperados 25 mil rotarianos de pelo menos 80, 90 países diferentes. É um momento nosso de integração entre membros dos clubes e dos distritos para trocar projetos e fazer apresentações e trabalhar por bem da comunidade. A festança toda é a maneira da gente se integrar, todos se integrarem, povos aqui reunidos sob o emblema do Rotary, mas o nosso negócio é trabalhar para as comunidades e atender aqueles menos favorecidos. Doutor Carlos, e como é que está essa reunião dos Rotaries aqui no Brasil para a Convenção Internacional? Então, nós temos, todo ano a Convenção do Rotary acontece em cada país, numa cidade específica. O ano passado foi em Sydney, no outro ano foi em Lisboa e agora aqui em São Paulo. Para os brasileiros é a grande oportunidade. Em vez de você ir à convenção, a convenção vem até você. Então vai ser uma grande festa e um grande momento para ouvir também os palestrantes que estão convidados. Nós temos a Malala, que é o Prêmio Nobel da Paz recente, também convidada, o secretário da ONU, a diretora da Organização Mundial da Saúde, e mais a própria Angelina Jolie é convidada, que ela também tem um trabalho muito interessante. Todos eles são ligados à benemerência e trabalhar com áreas mais carentes e comunidades mais carentes. E também quem vai estar conosco, Renato Aragão, que é o representante da Unicef aqui no Brasil. Então, essas personalidades todas, além da primeira-ministra da China, da primeira-dama da China, perdão, vai estar conosco também aqui. Doutor Carlos, eu fico honrado de estar entrevistando o senhor. Agradeço demais essa entrevista em relação aos nossos telespectadores e olha, que trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, não é isso? Obrigado. Foi muito trabalhoso concorrer com as demais cidades e colocar São Paulo de volta, porque em 1981 foi a última conferência aqui em São Paulo, 35 anos atrás. Então, o momento do Brasil, quando a gente começou a disputar, que o Brasil estava com a imagem bastante divulgada, como ainda está, no exterior, é um grande polo de atração e ter o pessoal conosco aqui vai ser muito importante, além do aspecto econômico também. Nós já conversamos com o prefeito Haddad, o volume de recursos que entra na cidade com uma convenção desse tamanho, desse porte, além do pré-convenção e o pós-convenção. Todos eles já que estão aqui vão começar a visitar ou cidades vizinhas ou os países vizinhos aqui, como nossos vizinhos na Argentina, no Chile e por aí fora. Doutor Carlos, muito obrigado por dar essa entrevista aos imigrantes. Os imigrantes, com vocês. De duas feras do Rotary. Eu estou entrevistando aqui o senhor Gunter e o senhor Rafael, que eles também vão dizer um pouquinho sobre a convenção de 2015. Senhor Rafael Ribeiro do Vale. Olha, gente, não vou esquecer nunca mais, Ribeiro do Vale. Senhor Rafael, essa reunião é realmente uma reunião muito importante para o Rotary, porque foi a 28ª encontro de 2014 a 2015 da diretoria, mas eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a Convenção Internacional, o que o senhor tem participado, o que o senhor tem visto sobre a Convenção, parece que vai bombar no Brasil, não é isso? A Convenção Mundial de Rotary é muito importante, porque é o momento em que se congraçam os rotarianos de todo o mundo. E particularmente nós, da América do Sul e da América do Norte, temos um motivo de fazer essa união. O mundo hoje, como está conturbado e com problemas de todas as ordens, mais de 80 conflitos mundiais localizados, ele precisa muito de paz.
ele precisa muito dos jovens, ele precisa muito de dar uma diretriz para os políticos. E essa é uma das missões do Rotary. E o que nós temos que buscar numa convenção dessa, essa união, essa paz, esse rumo que todos nós esperamos. O Rotary, ele foi criado para unir as pessoas, não para desunir. Parece que no Brasil estava tendo um pouquinho de dificuldade, mas agora veio para valer, não é isso? Houve uma certa dificuldade de divulgação e talvez até entendimento entre os países para que trouxessem delegações com maior peso aqui para o Brasil. Mas isso tudo está se procurando decidir ou resolver através de um entendimento maior entre as pessoas. Só que nós temos um prazo muito curto, porque a convenção já é esse ano. Então, normalmente, quando se organizam convenções dessas, esses entendimentos todos já foram concluídos há pelo menos um ano, né? Nós temos, por exemplo, algumas convenções na área de seguros que, quando termina uma em um determinado ano, a outra já está determinada, local, como vai ser, qual vai ser a pauta e quantas pessoas se espera. Isso tudo já está previsto. E a convenção brasileira, ela teve um esforço muito grande, mas ainda demorou um pouco para consolidar esse resultado. Então, nós estamos tendo mais dificuldades, mas Brasil é Brasil, né? O Rotary, para continuar vivendo, precisa dos jovens. E o Dr. Gunther sempre lidou com os jovens, trazendo para o Rotary, não é, Dr. Gunther? Eu vejo no nosso jovem exatamente aquele tremendo exemplo de convívio entre as diferenças. Talvez seja o Brasil o único país onde as diferenças étnicas, de religião, de costumes e hábitos conseguem um convívio pacífico. Essa imagem tem que passar aos nossos jovens, porque é a coisa mais preciosa que estamos defendendo, o convívio. E quando as pessoas conseguem fazer esse convívio e para isso destinam exatamente as convenções internacionais, essas pessoas terão uma outra colocação como formadores de opinião nos seus respectivos países. E acredito que seja justamente o jovem que, combativo por natureza, vai aceitar essa missão que lhe é dada numa ocasião dessas. Dr. Gunther, parabéns. Muito obrigado. Dr. Rafael também, muito obrigado. Isso é uma lição para muitas associações, que tem várias associações que estão se acabando, estão se diminuindo, mas o Rotary está trabalhando para o futuro. E as associações também têm que fazer o mesmo que o Rotary faz. Os imigrantes com vocês. Serginho de Castro, Rotary. Pergunta para o seu Luigi. Perfeito, Zé Carlos, um abraço a todos os nossos telespectadores. E Luigi Leone, essa é uma casa especialista, o Luigi Leone devia afirmar, de comida de rua italiana, não é verdade? E também agora nesse bairro Nobre de Pinheiros, e com muito lambrusco, muito parma, e salame, e queijos especiais da Itália. Parabéns. E o sorvete, né? O gelato. O gelato, que é uma especialidade onde ele começou novamente em Pinheiros a fazer o melhor gelato de São Paulo. Agora vamos falar com o Rotary. Rapidamente, Luigi Leone, estamos vivendo plenamente a Convenção de São Paulo. Estamos pedindo a palavra dos mais representativos rotarianos para dizer o que sente e o que esperam da Convenção de São Paulo em junho. Você que é um líder do Rotary São Paulo Oeste, foi presidente 2 vezes e é também um apaixonado pelo Rotary, esteve em várias convenções já no mundo inteiro, como aconteceu ainda recentemente em Lisboa, há 2 anos atrás. O que você espera da Convenção de São Paulo e do rotarismo brasileiro, Luigi Leone? Bom, eu espero sucesso, porque é tudo o que a gente pensa. Mas estou um pouco preocupado porque stiamo a 120 dias da data da apertura da conferenza, mais ou menos 120 dias, e pensavo che os rotarianos come iscritto fosse o primeiro do grupo do rotariano que está vindo para cá, alla nostra convenção. As notícias que eu tenho é que ainda não somos os primeiros.
torço e convido todos os rotarianos a se inscrever logo para poder dizer também muito presto somos primeiro do grupo. Você já fez a sua inscrição? Já eu fiz, já no ano passado, no mês de dezembro. E mais alguns do nosso clube, 10 pessoas tem do nosso clube. Até que eu escrevi a participar também minha esposa. Com a Alfonso também, não é verdade? Minha esposa estará presente, como era presente em Lisboa, e na conferência distritais, que sempre me acompanha no Rotary. Muito bem, muito obrigado, Luigi Leone, pela sua participação. Esperamos que no próximo programa, né, José Carlos, ele possa dizer finalmente que os rotarianos brasileiros estão liderando as estatísticas nas inscrições. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi entrevistado o presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Narid Chicane, com não só falando sobre a colaboração que essa entidade, através do colégio, das faculdades Rio Branco, irá proporcionar a toda a organização da Convenção de São Paulo em junho. Essa entrevista que a seguir iremos apresentar, e também depois com o presidente do Rotary Clube de São Paulo Barra Funda, Luiz José Ribeiro Filho, que é um dos rotarianos líderes esse ano do Distrito 4610, que também vai falar sobre o valor, o que significa uma convenção e também o que o Rotary Club está fazendo em ação, em projetos, em realizações. Não só o seu próprio clube, o Rotary Club Barra Funda, né? Mas que é justamente o nosso amigo Luiz Ribeiro, que tem o seu escritório lá no alto, na colina do Sumaré, mas também sobre o rotarismo paulista e brasileiro na expectativa deste grande evento. Muito obrigado e atenção, teremos duas entrevistas maravilhosas. E sinceramente, gente, tivemos lá em Pinheiros um restaurantezinho, ó, que dá água na boca. Confira com a gente aqui no programa Os Imigrantes. A nossa saudação a todos os telespectadores do programa Os Imigrantes. Estamos aqui hoje na Fundação de Rotarianos de São Paulo, na sede do Colégio Rio Branco, tradicional Colégio Rio Branco, estabelecimento de ensino mantido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo. E estamos ao lado do presidente da Fundação de Rotarianos, da sua diretoria, o governador de Rotary, Narid Chicane. A nossa pergunta, Chicane, é para que você coloque para nós o significado, como a Fundação de Rotarianos de São Paulo irá colaborar para a organização do grande evento que todos nós brasileiros estamos esperando, que é a Convenção Mundial de São Paulo, que vai acontecer no mês de junho na nossa capital, no IMB, e em vários outros lugares, departamentos e outras responsabilidades que os organizadores terão, inclusive aqui no prédio da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer enorme participar desse programa. E, como você sabe, a Fundação de Rotarianos de São Paulo já há algum tempo vem participando ativamente das convenções de Rotary Internacional que acontecem todos os anos, cada ano numa importante capital, cidade rotária. Nos últimos 3 anos, a Fundação tem tido estandes nas Casas das Amizades, desde a Convenção de Bangkok em 2012, depois 2013 em Portugal, em Lisboa, e em 2014 em Sydney, na Austrália. E nesse ano teremos, obviamente, aqui em São Paulo, de 6 a 9 de junho. E com relação a esta convenção internacional do Rotary no Brasil, em São Paulo, além do estande que vamos ter na Casa da Amizade, temos várias atividades em que estaremos participando ativamente com os organizadores da convenção em São Paulo. Por exemplo, o coral do Colégio Rio Branco, que é uma coisa bonita, maravilhosa, que você conhece, vai cantar 2 vezes na Casa da Amizade durante a convenção.
nas instalações das Faculdades Integradas Rio Branco, no campus Lapa, vamos ter um jantar já encomendado para cerca de 350 rotarianos, principalmente governadores de Rotary e cônjuges, no dia 7 de junho, lá nas Faculdades Rio Branco. Ainda nas faculdades e também aqui no Colégio Rio Branco, em Higienópolis, nós oferecemos as nossas instalações e haverão importantes eventos ligados aos jovens, Rotarate, RILA, que estarão centenas deles participando desse importante evento nas nossas instalações. Governador Chicane, como os nossos espectadores, de um modo geral, gostaríamos de que você dissesse o que é o RILA, por favor. O RILA são as iniciais de Rotary Youth Leadership Award. Então, um prêmio para as lideranças jovens de Rotary. Então, um outro exemplo o comitê organizador da convenção anual em São Paulo, cuja sigla é HOC, H-O-C, Host Organization Committee, o comitê de organização e recepção, tem se reunido. Nós fornecemos uma sala para eles aqui no Colégio Rio Branco e Higienópolis, onde eles se reúnem semanalmente, já há vários meses, e continuarão se reunindo nas próximas semanas e meses até a convenção no início de junho. Uma outra coisa que nós estamos fazendo neste momento, nós estamos liberando todo o Salão Nobre do Colégio Rio Branco no 5º andar, onde tínhamos instalado 2 salas de aula o ano passado para fazermos obras lá no térreo e no 1º andar. E nesta semana já inauguramos aquelas obras, especialmente o refeitório para as nossas crianças e jovens. E nesta semana estamos tirando essas 2 salas do 5º andar para que ele volte ao seu tamanho total, o Salão Nobre do 5º andar, para na próxima semana, dia 11 de fevereiro, recepcionarmos o presidente do Rotary Internacional 2014-2015, Gary Wang, de Taiwan, que terá um jantar para cerca de 500 rotarianos dos 3 distritos de Rotary em São Paulo. Então, teremos um salão bonito e lotado para recepcionar o presidente de Rotary Internacional e todos os rotarianos que participarão desse jantar. Chicane, o lema do Rotary Internacional, e justamente do presidente, que estará aqui, como você disse, no dia 11 de fevereiro, é "Faça o Rotary brilhar". Como é que você poderia acentuar para encerrarmos essa reunião? Porque gostaríamos de falar muito mais, né, governador Raid Chicane? Mas esse programa tem um formato e tem um tempo. Aliás, o tempo que destinamos à sua participação é um tempo bastante longo em relação às demais entrevistas que foram feitas, pelo que achamos isso muito justo, em virtude do prestígio da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Como é que o Rotary está brilhando e como ele vai brilhar mesmo nessa grande convenção, que não é a convenção só dos rotarianos de São Paulo, do rotarismo paulista. É uma convenção do rotariano brasileiro, não é verdade, Chicane? Sem dúvida. O lema do Rotary Internacional, neste ano rotário 2014-2015, "Faça o Rotary brilhar", é um lema muito interessante e está em linha com as origens e a cultura da Fundação de Rotarianos de São Paulo, que tem como sua missão formar, através da educação, cidadãos éticos, solidários e responsáveis. Então, nós temos feito isso já há mais de 68 anos
E estamos muito felizes com esse lema, porque ele está em plena harmonia com a nossa missão, a nossa visão e a nossa cultura. E se Deus quiser, teremos nessa convenção de 6 a 9 de junho em São Paulo, pelo menos uns 10 mil rotarianos brasileiros e 15 mil internacionais. Então, 25 mil rotarianos e acompanhantes, cônjuges do mundo inteiro em São Paulo para uma belíssima convenção neste ano. E gostaríamos de dizer que essa convenção vai repetir os êxitos das anteriores aqui em São Paulo, não é, Chicane? Que nós já tivemos em 1948 no Rio de Janeiro, com cerca de quase 5 mil inscrições naquela época, que era muita gente, e também em São Paulo em 81 com quase 18 mil inscrições, e agora, como você disse, vamos dobrar esse número, se Deus quiser. Então, muito obrigado pela sua atenção, agradecemos ao âncora desse programa, o José Carlos, e à TV e ao nosso programa Os Imigrantes, e agora a sua mensagem final para os nossos telespectadores na Rede Chicane. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo o José Carlos e a você, Sérgio. Sempre uma alegria falar com vocês, e a Fundação de Rotarianos de São Paulo está sempre de portas abertas através das suas 5 mantidas, o Colégio Rio Branco, que começou a nossa instituição há 68 anos atrás, as Faculdades Integradas Rio Branco, o Ensino à Distância Rio Branco, o Centro de Educação para Surdos e o Centro Profissionalizante Rio Branco. Qualquer dessas mantidas estão à inteira disposição e às ordens para vocês e todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado também, até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Conforme anunciamos, estamos no escritório de advocacia de um notável rotariano, esse é o adjetivo, presidente pela segunda vez do seu prestigioso Rotary Club, São Paulo Barra Funda. Estamos aqui na Colina do Sumaré, no Alto do Sumaré, para entrevistar Luiz José Ribeiro Filho. Como eu disse, presidente do Rotary Club São Paulo Barra Funda. O Luiz Ribeiro vai falar sobre o que significa para ele e para o seu clube a próxima convenção do Rotary Internacional, que será realizada em São Paulo no mês de junho. Próximo, estamos aí há poucos meses, né, Luiz Ribeiro? E também, em sequência, o que está acontecendo, as ações do seu Rotary Club de tantas realizações. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Imigrantes. É com grande prazer que os recebo aqui no meu escritório, na rua Aimberê, 2113, no alto da Colina do Sumaré, ao lado da prestigiosa Igreja da Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E é com prazer que respondo a primeira questão, que é com respeito à Convenção Mundial. A importância da Convenção Mundial é a visita de nada mais, nada menos do que dos 1.200.000 rotarianos no mundo. No Brasil receberemos no mínimo 25.000 rotarianos. Dos 1.200.000, esperamos receber somente mais 25.000. Se 25.000 do Brasil, mais 25.000 do mundo, nós estamos falando de 50.000 rotarianos nesta convenção. O que traz de novo? Traz o tema da paz. Paz mundial é o que o Rotary busca no mundo. Paz mundial que já conseguiu com a erradicação da polio. Paz mundial que está conseguindo com a união das nações, porque o Rotary mundial, ele existe em países que nem sequer existe paz, mas existe o plantio da paz através dos clubes. As Nações Unidas não estão em todo o mundo. O Rotary está
em lugares distantes que as Nações Unidas ainda não chegaram. A Convenção Mundial é a consolidação da paz mundial dentro de São Paulo, dentro do Brasil. E é o reflexo do Brasil para todo o mundo. Imaginemos São Paulo, Brasil, refletido no mundo para 1.200.000 rotarianos. Então é a transferência do Brasil para 1.200.000 rotarianos. É a transferência do Brasil e de suas ações para 1.200.000 rotarianos e o reflexo de 1.200.000 para suas famílias. Imaginemos que cada rotariano tenha 2 membros na sua família. Nós já estamos multiplicando por 3. Imaginemos que no mundo nós tenhamos 8 bilhões de habitantes, 8 milhões. Se nós estamos falando de 1.200.000 vezes 3, estamos atingindo quase a metade do mundo. O nosso Clube São Paulo Barra Funda, na minha gestão, ele tem alguns projetos. O maior projeto que nós estamos entregando agora chama-se Projeto do Pote. O que é o Projeto do Pote? Na Barra Funda, nós temos algumas entidades que nós assistimos, em torno de 26 entidades. Essas entidades carentes, hoje, o tema mais carente que nós temos é o tema da água. Qual é esse projeto? Esse projeto é levar para toda e qualquer residência dos assistidos, que são mais de 26 entidades, e mais de dezenas e centenas de prédios carentes que nós temos na nossa comunidade. Felizmente não temos favela. As favelas se tornaram pequenos prédios. Nós vamos levar filtro de água de barro, filtro de barro e uma moringa de água a todas as residências. De onde vem esse patrocínio? Dos empresários do Barra Funda. Os empresários do bairro Barra Funda estão contribuindo espontaneamente para que o Rotary Club Barra Funda, São Paulo Barra Funda possa fazer a distribuição nesses prédios, antigas favelas, para assisti-los quanto à água, que é item básico na alimentação. Você respondeu exatamente à nossa indagação, falando sobre a convenção e sobre as realizações do seu clube. Nós temos um tempo, esse programa dedicado à convenção do Rotary, e nós demos um tempo em relação aos outros convidados considerável. Portanto, queremos agradecer a sua atenção que teve com a nossa reportagem e colocar então a sua mensagem final, a sua mensagem o que o Rotary significa para você, na sua empresa, na sua família e para a sua comunidade, e finalmente a sua mensagem de otimismo para esse momento, né? Digamos assim, que o Brasil está vivendo. Acho que o seu pronunciamento nesse sentido seria muito rico para encerrar a sua entrevista. O Rotary Clube São Paulo Barra Funda, na nossa gestão, ele procura não apenas aplacar a consciência, onde você e todo e qualquer companheiro faça doação a quem não conheça. O Rotary Clube São Paulo Barra Funda, ele procura fazer a assistência direta ao necessitado. Ele procura arregaçar as mangas e ir diante das entidades assistidas. Ele não é um clube simplesmente de serviços que olha ao longe a necessidade. Ele olha de perto, porque ele visita e ele faz a promoção diante daqueles que têm mais para dividir com aqueles que têm menos. Esse é a nossa busca, principalmente na nossa gestão 2014-2015. Muito obrigado.
La Bodega, Sou Luigi, Sérgio de Castro, Rotary em peso. Sou Luigi, muito prazer aqui mais uma vez. O senhor esteve lá na Rádio Trianon, o senhor gostou da entrevista? E o senhor está aqui mais uma vez no restaurante da sua filha, aqui numa casa confortável de massas, italiano, como sempre, né, seu Luigi? Me fala um pouquinho sobre o Rotary, sobre esta casa. Bom, sobre esta casa faz comida specificamente romagnola, italiana. La caratteristica della è la piadina. La piadina è un tipo di pan sirio, ma è totalmente differente ed è limitata alla nostra regione. Também in Italia non è molto conosciuta. Eles vieram para cá per tentar mudar um pouco o costume até do brasileiro, acostumando a piadina, salame, presunto di Parma, mortadella di Bologna e algum copo de vinho de Lambrusco. Gente, o programa Os Imigrantes tem a obrigação de sempre trazer esse povo, tanto italiano como português, como francês, qualquer imigrante que sempre fez algo de bom pelo nosso país. O Sou Luigi é um deles. Está com a família instalada aqui em São Paulo e veio para o Brasil funcionário de uma grande empresa. Ele vai contar um pouco para nós essa sua história. Sou Luigi, o senhor está há quanto tempo aqui no Brasil? Io cheguei esattamente no 1978, o 13 di maio del 1978. E cheguei aqui com meu filho, o maior, Vanni Leoni, come esperienza. Dice, la gente vai, fica 3 mesi, o se la gente gosta fica, se la gente non vai gostar, volta para a Itália outra vez. E chegamos in São Paulo, fizemos un accordo con un'impresa di móveis, un fabricante, una grande impresa di móveis, e ficamos, depois de 3 mesi ovviamente, chegou o resto da famiglia, perché la gente gostou, ovviamente, un lugar bonito, São Paulo io gosto molto, e in modo particolare gosto do povo brasileiro, che è un povo ospitale, è un povo molto buono. È agradabile vivere também junto con loro in São Paulo. L'accordo era che io tinha 5 anni di tempo per decidere, o ficavo socio, também pequeno, di questa impresa, o ero libero. Io fiz i miei 5 anni, trabalhei con buona armonia e con molto accordo con eles, e quando chegaram in 5 anni, o dono mi chamou, disse, allora vai fazer o quê? E eu pensei liberamente, assim e tranquillamente, di sair. Dico, ho sair perché no lugar di ser dono pequeno di un 10% di una grande impresa, prefero ser dono do 100% di una pequena impresa. Dono do seu negócio. Meu negócio. E assim iniziò la mia vita in São Paulo. 5 anni depois, montando impresa, trazendo designer e tecnologia dalla vecchia esperienza, perché io tinha impresa in Italia che faceva móveis, e trouxe alguma coisa, alguma novidade, migliorando no setor da decoração dos móveis, o designer, perché i miei prodotti foram bem aceitos do mercado brasileiro. E agora a gente está aqui no La Bodega, um restaurante maravilhoso aqui em Pinheiros, e nós vamos degustar uma comida especial que ele mandou fazer. Os Imigrantes, com vocês. La commedia dell'amore, la tua donna recitar ci fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà, poi vederti scende giù la tela e ritorni allora alla realtà. Questa è la commedia dell'amore che la fa. É, gente, estamos aqui na La Bodega com 3 gerações: pai, filha e neto. E a Márcia, que é proprietária da La Bodega, vai falar um pouquinho que, olha, esse almoço que nós tivemos aqui, de água na boca. A massa é eles que fazem, eles que produzem, eles é que vão atrás da ricota, eles é que vão atrás da farinha. Mas olha, gente, você está na Itália, não é isso, Márcia? Exatamente, estamos na Itália. Nós fizemos a massa, começamos a fazer a massa como se estivéssemos fazendo para nossa casa, como a gente come. Então, assim, a escolha da farinha é certa, tem várias farinhas, tem que achar aquela que mais funciona. A ricota foi um pouco mais difícil, achar aquela parecida com a que temos lá, parmesão, mas
conseguimos fazer uma massa que realmente, mesmo na Itália, é difícil de comer. Você estava comentando comigo que só há 2 meses começaram a fazer essa massa? Começamos a fazer essa massa há 2 meses, quase na brincadeira, porque essa era uma casa de piadina, né? Aquele lanche típico da Emília-Romanha. Mas a ideia da pasta é muito ligada, todo mundo que curte a Itália curte a pasta. Então os nossos clientes começaram a pedir pasta e começamos com poucas receitas, a que a gente come em casa. Então um nhoque fantástico, que pode ser com gorgonzola ou com molho à bolonhesa, mas o que teve mais sucesso, sem dúvida, foram os tortelli de abóbora e ricota, essa famosa ricota. A nossa produção comeu com a gente aqui na mesa. E eles olharam assim, a mortadela, mas isso é mortadela mesmo? Eu falei, é mortadela, só que tem uma diferença. Pelo que o seu Luigi comentou, é uma carne selecionada. É feita a mortadela de uma carne selecionada, que parece frango, mas não é frango. É uma mortadela branca, maravilhosa, não é isso? É isso. A mortadela, inclusive na Itália, é chamada Bolonha, porque ela nasce em Bolonha. E é uma seleção, não é um frio simples de ser feito. Tem mortadela de qualidade e de menor qualidade. Essa que a gente propõe aqui, aquela autêntica, ela é um rosa mais clarinho, mas o perfume dela é maravilhoso e o sabor só experimentando. Quando eu falo do programa Os Imigrantes, quando eu vou em várias associações, falo com as associações portuguesas, associações italianas, esta aqui é uma associação. É um restaurante maravilhoso, vocês têm que frequentar e olha, agradeço demais o atendimento. Você se sente em casa e é a verdadeira família italiana, não é isso? É exatamente isso, esse é o espírito da convívio e da bottega. Eu quero que todo mundo se sinta em casa, a nossa casa é a casa de vocês. Os Imigrantes com vocês.